Roberto Gomes Bolanos nasceu em 21 de fevereiro de 1925, criador dos seguintes programas de sucesso, Chapolin, Dr. Chapatinho e o mais famoso, El Chavo. Além de personagem de grande sucesso, criador também de vários slogans e frases que ficaram eternizados na nossa memória até hoje. Quem não se recorda do "ninguém tem paciência comigo" ou "não contavam com minha astúcia"? Hoje falaremos dele, o nosso famoso e querido Chespirito. Olá, meus queridos espectadores, tudo bom com vocês? Eu sou o Carlos Daniel. Meu nome é Gabriel Pereira e seja bem-vindo ao Culturalizando. Seu portal diário de informações sobre filmes, quadrinhos, séries e tudo que ronda o mundo do entretenimento. Terça, quinta e domingo, vídeo aqui no YouTube, no Facebook, segunda parte desse podcast lá no Spotify e no SoundCloud. Todo dia curiosidade no @Culturalizando que está aparecendo aqui embaixo. E também QR Code no nosso site que está lá no Instagram. E também tá aparecendo aqui na tela pra você. Coloca a câmera aí e vai pro nosso site, tem muita matéria legal, muita coisa pra você ficar sabendo do mundo do cinema. Sua família teve vários problemas. Um primeiro deles foi que o pai dele era alcoólatra, rapaziada. E depois de um tempo ele morreu de derrame cerebral. Só que teve um seguinte, ele não deixou nenhuma herança pra eles. A única herança que ele deixou foi o quê? Dívida. Deixou muitas dívidas. E a mãe dele, como uma velha mãe batalhadora, como que ama todos os seus filhos, né? Como toda mãe, creio eu. Enfim. Talvez. Nem tanto. Só de vez em quando. E ela sempre fazia questão dele estudar, assim, pegava no pé toda hora falando pra ele estudar. Inclusive, lá no Chaves, tem um trechozinho que o Seu Madruga sempre fica falando pra Chiquinha e pro Chaves sempre estudar, pra não ser burro, que nem o Seu Madruga fala. E o prazer que Roberto Bolanos tinha na sua vida era o esporte. Sim. Ele era campeão amador de categorias de base de boxe. Inclusive ele ganhou a luvinha de boxe, a luva de ouro de boxe. Isso escondido de sua mãe. Que se sua mãe soubesse, soubesse. ele ia apanhar em casa. E em casa também. Ele tinha um sonho de ser jogador de futebol. Olha só como ele era brasileiro, né? Sim, galera? e como o nosso querido Lionel Messi era pinguim, pequenininho também, ele também era, por isso que ele não foi. Só que o Messi também é geneticamente alterado. Ainda bem, porque o Messi é melhor como jogador e o Roberto Creio melhor como ator. Graças a Deus ele foi como ator, né? Outra coisa que ele também fez na sua vida que muita gente não sabe é que ele foi pro exército. Sim. Naquela época, né, era mais difícil você escapar do exército e ele também foi. Só que o que ele começou a cursar mesmo e fazer profissionalmente foi engenharia elétrica. Depois disso, ele sabia que não era aquilo que ele queria em engenharia, porque ele não queria fazer conta e tudo isso. E o que ele fez? O jornal abriu vagas. E o que ele foi? Foi se candidatar a uma vaga, que inclusive tinha de redação e produção. Ele era para ir na produção. Tinha uma fila de produção e a outra de redação. E ele foi para qual? Redação. Porque a outra estava muito grande e ele não queria aquela. E detalhe, ele não sabia tipografar. Maravilha. É tipo você ser um motorista e não saber dirigir. Isso, galera, dele não saber usar a máquina de escrever, realmente, pra ele no começo foi um obstáculo. Sim. Porque como ele trabalhava com isso, né, não tinha outra, tinha que escrever. E aí ele aprendeu, teve que aprender. Só que na força, na marra. Na marra. Só que antes, quando o seu chefe passava pela sua sala pra ver se ele estava trabalhando, ele sempre dava um famoso migué, né? Ele fingia que estava pensando, tudo mais, criando alguma coisa, mas não tá fazendo nada. Que daí quando a gente tá colando na prova, A gente não faz nada. a gente Só finge que tá pensando. A gente fica assim. Só dá um tacão na borracha assim. Distrai o professor. E logo depois ele começou a escrever anúncios no jornal e ele começou a atrair a atenção de muitas pessoas, de milhares de pessoas. E dentre elas ele conheceu duas pessoas, Viruta e Capolina. Que na época eram dois comediantes muito grandes. Sim. Tipo o Thiago Ventura, o que é pra gente o Thiago Ventura, é eles dois naquela época. Só uns caras brabo mesmo, entende? E depois de algum tempo ele começou a trabalhar com esses comediantes. Que ele começou a trabalhar com eles na rádio e depois de tanto sucesso eles começaram a ir pra TV. E aí vocês pensam, caramba, então foi aí que ele apareceu pela primeira vez na TV? Não. Não! Ele, na verdade, ele só escrevia. Sim. Segundo ele, atores atuam, roteiristas escrevem. Sim, E ele não e gostava. ele não gostava de atuar, tá? E qualquer coisa que você vai fazer, você tem que lidar com imprevistos. Sim. E esse programa também lidava, porque faltava figurantes. E alguns faltavam. sobrou pra quem? O nosso querido Roberto fazer as coisas. Como ele já era roteirista e já sabia as falas de cor, o Capolina lá falava,
vai lá, atua, eu acho que você vai ser um bom ator. Sim. E aí ele ia lá e fazia essas peripécias. E depois, passando um tempo, como ele começou a fazer bastante sucesso, mano, tem vários invejosos aí que a gente conhece, e lá no México, em toda a época, não é diferente. Ele começou a fazer um sucesso tão grande que esses dois comediantes começaram a ofuscar ele. E depois de um tempo, esses dois comediantes começaram a ofuscar a trajetória dele. Ele falou, mano, eu não quero que você mais faça esse negócio não. Eles fizeram um contrato Sim. com ele. Continue escrevendo, a gente não vai te demitir, mas aparecer você não vai mais. Eles ficaram completamente incomodados com a situação. Porque segundo eles, o programa é nosso. Quem tem que ter acesso? A gente. O cara que era só pra escrever é só um quebra-galho. É só roteirista, então continua como roteirista. E aí o Roberto começou a crescer um pouquinho mais, começou a ganhar um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, e com o sucesso veio o quê? O amor. Ele conheceu Graciela, a mulher que ele se apaixonou e teve seu primeiro casamento. E teve apenas só 6 filhinhos. Não tinha TV em casa. É um time de quadra com reserva ainda. Ele era tão apaixonado por futebol que ele falou, vamos lá, filhão. Enquanto ele gravava um filme, o pessoal começou a apelidar ele de Pequeno Shakespeare. Daí que depois surgiu, foi aprimorando o apelido e depois ficou Chespirito. E aí, com o sucesso de Chespirito, ele começou a ser procurado em todo o México e até mesmo fora do país mexicano. Chegou aos ouvidos de pessoas importantes em Hollywood que tinha um cara escrevendo filmes muito engraçados no México. E nesse tempo, ele conseguiu escrever 10 filmes, além do programa de TV que ele já estava escrevendo dos dois comediantes. Sim. E aí que ele começou a escrever um filme para o Germán Valdez. Decore esse sobrenome aí, Valdez, que é uma família de artistas. E nessa família Valdez que a gente falou, ele acabou conhecendo quem? Ele, seu madruga, maluco. Toma logo um croquizão, ó. Esse daí é só bom. Outra pessoa que apareceu nos filmes dele na época que escreveu era uma mulher que tinha já sido Miss Universo. Ela que ficou conhecida como Dona Clotilde. Isso que a gente tá passando pra vocês realmente aconteceu. Sim. A Dona Clotilde, que era taxada de bruxa, que era taxada de freira. Ela já foi gata. Já. Em alguma década passada, século. A idade da pedra lascada. E depois disso, o Roberto foi selecionado para fazer outros programas, que no caso é... Cósmicos e Canciones. Sim, ele fez muito sucesso por um tempo. O que você fez? Arriba. Não, velho. Nesse ano de 1968, ele infelizmente foi demitido, né? O programa foi cancelado. Sim. Da dupla de comediantes. E o outro programa que ele tinha acabado de começar também foi cancelado. Infelizmente ele ficou sem trabalho. E foi o mesmo ano que sua mãe veio a falecer. Sim. Foi um ano muito traumático pro Roberto. Uma rede de televisão mexicana chamada TIM Essa não fica fora de área. Pediu para ele fazer a sua própria série com o codinome O Cidadão Gomes. E ele fez esse programa junto com o nosso querido professor Girafales. Que na época não é. Isso, que na época não era professor Girafales. Ainda? Calma lá que nós vai chegar. E nessa mesma emissora que ele fazia, o Cidadão Gomes, ele recebeu mais um presentinho, digamos assim. Tinha um programa que passava todos os sábados que era repleto de quadros malucos. Sim. Tinha sorteio, tinha programa de circo, tinha um monte de coisa. E ele recebeu 20 minutos para criar uma sketch. Quem não sabe sketch, é tipo o que o Porta dos Fundos faz. Sim. Quadros pequenos de comédia. Ele recebeu esses 20 minutos para fazer essas sketches com o que ele quisesse. E aí ele reuniu um quarteto que ficaria muito famoso depois. Maria Antonieta, Doraemon, nosso querido Chespirito e Urumei Aguirre. Sim. Você deve ter já ouvido falar desses nomes. Esses quadros eles formavam um programa que se chamava Reunião da Mesa Quadrada. E desse programa, olha só que legal, já saiu o professor Girafales, Sim. que é o Rubem Aguirre. Ele interpretava um professor, que era basicamente 4 pessoas muito inteligentes discutindo sobre assuntos diversificados. Nessa época a emissora deu uma carta branca pra ele, falou simplesmente: faz o que você quiser, faz o que quiser que a gente vai aprovar. Pra criar o que ele quiser. Isso era um filme, na real. E aí ele queria um super-herói que fosse completamente contraditório do que os outros super-heróis. Ele queria um super-herói medroso, um super-herói lerdo, fraco e desastrado. Ou seja, Chapolin Colorado. E você já se perguntou qual é a inspiração do Roberto para criar o Chapolin? Nós estamos lhe falando agora, que é um pequeno inseto que leva o mesmo nome, que tem muito lá no México.
E por que as antenas? Porque é desse inseto. Não me diga. Além das antenas, ele também queria que o Chapolin fosse verde, que Sim. é a cor do inseto. Só que não deu muito certo não, porque a cor verde não tinha. Quando eles foram pegar a roupa do Chapolin e fazer a roupa, só tinha 4 cores: o preto, o branco, o azul e o E vermelho. por que essas cores não foram? Por quê? Primeiro, o branco ia atrapalhar na luz. O azul ia atrapalhar o chroma key, que é aquele negócio que eles usam lá atrás, pra dar um negócio de trocar cenário, essas coisas. Sim. O preto ia ficar muito sombrio e não era aquilo que ele queria transparecer. Então, o que restou? O vermelho. Que é a cor que ficou para o nosso querido polegar vermelho. Sim. Já diz um velho e conhecido ditado, mais vale a mão do que 5 voando. Não é isso. Mais vale um pássaro na mão do que força. Não. Mais vale um pássaro que tenha muita força e se a mão aparecer voando... Bem, não importa. E como a gente falou, tudo que ele toca vira ouro, Chapolin não foi diferente. Ele tocou lá, fez o negócio de Chapolin e não deu outro, fez muito sucesso. O México todo gostou, o Brasil todo gostou. Todos, um mundo. Sim. Tava adorando, e onde você ia tinha alguém falando, eu contava com minhas tuas. Todo mundo pegou os ditados do querido herói do Bolanos. E aí, mais um imprevisto aconteceu na vida do Roberto. O nosso querido Rubem Aguirre, que fazia o professor Girafales e também os personagens de Chapolin, teve que dar uma pausa, teve que sair da emissora. Ele recebeu um convite de outra emissora e se retirou. E aí, o Roberto ele teve que criar outro programa para Substituir. o Cidadão Gomes. Aí ele pegou uma ideia antiga que ele já queria colocar, ele já estava no papel, só que ele queria colocar em projeto faz muito tempo, de uma criança pobre, de 8 anos, tudo mais, você já sabe mais ou menos o que é. O nosso querido Chaves. Já ouviu esse nome em algum lugar? Teria sido melhor ter ido ver o Pelé. E em 1977, a emissora que ele trabalhava, a TIM, se juntou com... Saúde. Essa eu vou colocar. TIM. Em 1977, a emissora que ele trabalhava, que tinha o nome de TIM, Sim. se juntou com outra emissora e juntas elas casaram e fundaram a Televisa. E aí, depois que a Televisa foi criada, eles gostavam, eles queriam Porque o tinha o Chaves. Chaves e o Chapolin. E eles falaram, Roberto, seguinte, você tá aí fazendo sketch, vem pra cá e Sim. faz um programa do Chaves. E aí o que era 20 minutos teve que virar meia hora. Sim. E aí o Roberto, E depois de um tempo, aconteceu um acidente engraçado, mas triste ao mesmo tempo. de tanto escrever Chaves e Chapolin, ele virou os personagens. Ele ficou desastrado. Sabe o que ele fez? Deu um tiro na própria mão. Não é metáfora, não. Isso ocasionou vários problemas pra ele com a mãozinha dele, né? E depois disso, ele separou da mulher dele e logo em seguida ele assumiu o namoro com a nossa querida Dona Florinda, que isso foi muito ruim pra ela. Por que foi muito ruim? Porque o médico todo detestou, odiou ela. Até hoje tem gente que não gosta de Dona Florinda Sim. do México por causa disso. Segundo os fãs, ela meio que acabou com o casamento Dos dois e privou ele de falar com os fãs dele e tudo mais. Só que isso é uma pequena teoria, rapaziada, a gente não sabe ao certo. Inclusive, se vocês quiserem teoria sobre Chaves, ou outros filmes ou séries, Teoria da Pixar, sim, deixa aí nos comentários que a gente vai trazer, é um conteúdo bem bacana. E galera, a gente já fez sobre o Stan Lee, a gente tá fazendo agora sobre o Roberto Bolanos. Que celebridades mais gigantescas que vocês querem que a gente fale? Só deixa nos comentários o nome que a gente vai atrás pra você, demorou? E esse casamento com a Dona Florinda não acabou sendo só ruim pra Dona Florinda. Sim. Porque isso acabou resultando em uma treta dentro do elenco. Isso porque a Florinda, antes de assumir seu namoro com Bolanos, Ela teve um caso assim com o nosso querido Kiko. e aí isso resultou em uma briga. O Carlos Villagrán falou que Que ele Roberto era roubou, traíra. sim, que roubou a Dona Florinda dele e tudo mais, enfim. E isso acabou que o Carlos Villagrán... Inclusive, ele começou a fazer uma série dele, que era o Kiko com K. Sabe o que o Roberto falou pra ele? Dá o Kiko pra mim, que o Kiko é criação minha. Se você sair, você inventa o seu. Sabe o que ele fez? Kiko com K. Ele foi lá, se mudou lá pra Venezuela, que era a maior audiência que eles tinham, e fez o Kiko com K. Depois disso, depois do Kiko e tudo mais, quem saiu?
Maria Antonieta. Ela lançou um programa dela com Chiquinha. Pois é, o pessoal é tudo traíra nessa série. O único que se foi, mas não lançou um programa, era o Dom Ramon. Ele também deu uma saidinha. Ó, esse é verdadeiro. Ah, mulher, tamo junto. Ele deu uma saidinha, ele falou, Roberto, obrigado aí por tudo que você fez por mim, eu agradeço de coração, não vou fazer o que a Chiquinha fez, eu só vou ali fazer um filme e vazou. E vazou. O Roberto falou, tá. E depois disso, a audiência de Chaves começou a cair. Todo mundo começou a sair do programa. E depois disso, a audiência de Chaves começou a cair. Por quê? Todo mundo começou a sair. O Kiko saiu, o Seu Madruga saiu, a Chiquinha saiu. E óbvio, a audiência ia cair. Então não tinha o que fazer. Sim. Infelizmente, o Roberto foi cortou. E aí, em 1980, foi criado o Clube do Chaves, que era... Basicamente a mesma coisa, só que um tempinho reduzido. com personagens a menos, por causa de tudo que a gente falou. E nesse programa teve até o retorno do Seu Madruga, olha só. Calma aí. Aqui o bichão, ó. E foi bem da hora o episódio que ele volta, porque a Chiquinha, ele se vê... Deu pra ver o brilho nos olhos dele quando ele voltou a fazer esse programa. E depois de 8 anos que se passaram tudo isso, infelizmente, em 9 de agosto de 1988, aos 64 anos, Seu Madruga faleceu de câncer de pulmão. Isso serviu meio que como um alerta pro Roberto, porque depois disso ele acabou com o Chaves, ele acabou com o Chapolin. Sim. Ele ficou totalmente desanimado, né? Deu uma desmotivada nele. E aí ele sentiu que chegou a hora de parar. Sim. E que ele tava ficando também gordo pro papel, tudo mais. Mano, você começou a ganhar um dinheirinho, você começa a comer em vários lugares e tal. E a série do Chaves retrata isso. Sim, e outra, ele era um garoto de 8 anos pobre. E ele tava ficando velho, tava ficando barrigudo. Por isso que ele parou, na real, também. Tem vários outros fatores. E a velhice também atrapalhando o Chapolin, porque se você assiste, você vê ele dando pirueta, ele saltando. Sim, até mesmo em Chaves. E em 2004 ele fez uma cirurgia que parou o mundo, a cirurgia do Roberto, porque ele já tava ficando velho e também é uma cirurgia muito complicada e todo mundo ficou muito apreensivo com essa cirurgia. Mas graças a Deus dessa vez o nosso Chaves continuou um tempinho a mais com a gente. E até essa época, em 2004, não é que ele parou totalmente de escrever, mas ele não estava mais atuando. Ele escreveu livros, ele escreveu sua autobiografia. Até o desenho dele do Chaves, a animação do Chaves. Que veio em 2007 aqui pra gente. Muita gente aqui do Brasil gostou. Em 2011 ele criou o Twitter, que, mano, ele ganhou em um dia 170 mil seguidores. Pra 2011 é muita coisa. Hoje em dia também é. E no segundo dia ele conseguiu 250 mil fãs no Twitter. E o último Twitter dele foi ele falando que ele ama o Brasil e respondendo uma fã brasileira. O cara tava predestinado, sim, desde o começo a ser um brasileiro como a gente. E em 2012, galera, ocorreu um dos maiores eventos da América Latina, que foi justamente uma homenagem a ele. Nesse evento teve homenagens da Venezuela, da Argentina, do México. Do Brasil aqui de Ibirapuera também. Uma galera dançando na rua, vocês já devem ter visto. Sim. A gente está deixando algumas imagens aí para vocês verem, que realmente foi muito legal, foi muito emocionante. Ele já estava velho, infelizmente o tempo passa para todo mundo, como a gente falou, ele já estava em cadeira de rodas, estava bem difícil. Mas um negócio que acho que foi o que mais chocou o evento, mas deu um hype no evento, foi a presença do Carlos Villagrán e o abraço que eles deram no final, que emocionou todo mundo e emocionou o nosso querido Roberto Bolanos também, rapaziada. Se você for ver, o olho dele, coitado, tá cheio de lágrimas, assim. Era um amigo de muitos anos, né? Em 28 de novembro de 2014 aconteceu um fato que marcou muito nós, fãs de Chaves, de Chapolin, entre outros, que foi a morte do nosso querido Chespirito. Galerinha. O personagem que tanto fez a gente sorrir. Sim. Dessa vez ficou meio... É foda de falar, porque, mano, palavreado, mano, não sei nem se vai pro ar, na real. Mas é foda de falar, mano, porque é uma coisa que fez muito a nossa infância feliz, pelo menos me fez muito feliz, mano. Chaves, e tipo, a gente passa, mano, tô arrepiado que nem galinha, só de falar dele. Também.
Mano, só da gente falar dele, estudar a história dele, ter a história dele aqui no canal, eu fico muito feliz, velho. É uma coisa que a gente tá querendo passar justamente pra geração mais nova. Pô, Sim. ele tem um sobrinho mais novo, eu tenho primos, a gente vai ter filhos. Sim, os nossos pais assistem o Chaves, o meu sobrinho de 4, 5 anos assiste Chaves. Então vai passando de geração para geração. E ele, uma coisa que ele deixou pra gente foi que a comédia, ela não precisa de palavrão nem nada, ela tá nas coisas simples da vida. E nós, seres humanos, temos que ser mais assim, mais humilde. Ele ensinou a gente a ser mais humilde. Roberto, onde quer que você seja, que temos certeza que é lá em cima, um beijo e muito obrigado por tudo que você deixou pra gente, viu? Esse foi mais um vídeo. Muito obrigado pelo acesso. Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Fui. Falou, Porra, galera. viado, me arrepio, tô quase chorando aqui. Também. Tchau. Falou. Prometemos despedirmos sem dizer adeus jamais, pois haveremos de nos reunirmos muitas vezes.